Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja presente no coração de todos vocês. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração, essa casa de socorro, que está sempre de portas abertas para ajudar a todos que nos procuram. Hoje a gente vai falar sobre um tema assim bem comum na nossa vida, né? A dor como caminho de transformação. Todos nós sentimos dores, dores físicas, dores psicológicas, dores de todos os tipos. Enquanto estivermos aqui nesse planeta, a dor vai ser nossa companheira. Se pararmos agora e pensarmos, tem alguma parte do nosso corpo que está doendo, né? É que nós aprendemos a conviver com a dor. E aqui a gente vai falar hoje sobre os diversos tipos de dor. Tá certo? Então vamos lá. É uma alegria muito grande estarmos reunidos para refletir sobre um tema que toca profundamente a vida de todos nós, a dor. Seja ela física, emocional ou espiritual, ninguém passa pela vida sem experimentar momentos difíceis, né? E em determinados momentos a gente classifica essa dor de várias formas. A dor da perda, a dor física, a dor psicológica, de ser humilhado, de ser maltratado. A questão não é se vamos sofrer, mas como vamos lidar com esse sofrimento. De que forma nós vamos lidar com esse sofrimento? Como é que a gente pode abrandar o sofrimento da dor, né? Primeiro é adquirindo conhecimento da palavra, conhecimento do Evangelho, né? É extraindo das palavras de Deus, do exemplo que foi Jesus Cristo, um exemplo para nós. Às vezes, por muito pouca coisa, nós reclamamos, por uma dorzinha muito infinita, muito pequena, nós reclamamos e a gente passa por aquilo achando que é uma coisa imensa e não é, né? Dentro da visão espírita, a dor não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Eu sei que todos aqui, nem todos são espíritas, né? Nem todos têm o conhecimento geral do espiritismo, mas a gente encara a dor como uma oportunidade, né? Pessoas que têm dores extremas como um câncer, uma doença grave, né? Estão tendo a oportunidade de resgatar muitas dívidas. A visão espírita sobre a dor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que as aflições são provas ou expiações. O que é isso, provas ou expiações? Algumas dores vêm como provas para fortalecer a nossa fé e a nossa paciência, né? Não existe mecanismo maior de exercício da paciência do que a cama de um hospital. Quem já foi internado, quem já ficou lá, sabe o que eu estou falando, né? É um exercício de paciência. É a dor, é a hora que não passa, né? A hora não passa na cama de um hospital. É muito complicado. E não tem nada gostoso lá. Tudo que te oferecem lá, ou dói, ou é ruim, ou é amargo, né? Não tem nada bom. Então é uma prova e tanto. Outras são consequências de escolhas passadas. Saindo um pouco do assunto, nós quando vamos reencarnar, nós elaboramos junto com a espiritualidade o nosso planejamento reencarnatório. Existe um planejamento. Só que o que atrapalha um pouco, o que determina se esse planejamento vai dar certo, vai seguir aquilo que foi planejado ou não? O nosso livre-arbítrio.
né? O nosso livre-arbítrio, ele atrasa ou adianta a nossa evolução espiritual. Então, nesse planejamento, a gente escolhe passar pelas dores da vida. Olha, eu quero passar, né, para me resgatar uma coisa que eu fiz lá em outra existência. E isso a gente escolhe no planejamento. A doutrina espírita nos mostra que somos espíritos imortais, em constante evolução. Até aquele mais cruel dos cruéis está em constante evolução, né? Quando somos pessoas de bem, quando procuramos agir da maneira correta, ser caridoso, né? A gente evolui com um pouquinho mais de pressa. Mas aquele ser que vem na Terra e é cruel, é ruim, né? Evolui, mas muito pouco, mas evolui. O corpo físico é apenas uma etapa, né? Se estamos aqui hoje nesse corpo físico, é porque esse corpo físico é uma etapa. Virão várias outras etapas aí pela frente, né? Nos nossos processos reencarnatórios e evolutivos. Por que sofremos? Muitas vezes perguntamos, por que comigo? Por que acontece comigo? Por que só acontece comigo? Eu já ouvi isso. Só acontece comigo. Como se eu fosse o único na face da Terra e que aquilo jamais aconteceu com outra pessoa. Então a gente fica olhando e analisa, né? Por que só comigo? Mas o Espiritismo nos convida a perguntar: o que posso aprender com isso? O que eu posso aprender com a dor? Acabamos de falar, né? Paciência, resignação, né? Paciência, paciência. É um exercício de paciência. Quando você está com a dor, principalmente as dores físicas, as crises que nós temos de rim, de vesícula, 20 minutos representam uma eternidade de dor intensa. A dor pode surgir por diversos motivos. Ajustes espirituais, que é a lei de causa e efeito, né? É a lei do plantou-colheu, para ser mais simples. Pode ser também pela necessidade de aprendizado, né? Quantas famílias perdem filhos novos, perdem pessoas muito novas, pessoas gozando de plena saúde que se envolvem em um acidente e são ceifadas. E essa dor, ela é transformadora. Ninguém passa por um período de dor extrema e sai do mesmo jeito. Você consegue se transformar. De alguma forma você vai se transformar. Certo? Então a dor é isso. Desenvolvimento de virtudes como paciência, humildade e amor. Nada acontece por acaso. Nada. A dor do paciente, corpo e alma. Para quem está doente, o sofrimento pode ser ainda mais intenso, né? Às vezes a dor corporal, ela se sobrepõe a todos os nossos pensamentos de paciência, de caridade, de amor. Não tem jeito. Quando você sofre uma dor extrema, o seu cérebro não funciona. A doença não atinge apenas o corpo, afeta emoções, abala a fé principalmente, né? Quantas pessoas eu já vi que adquiriram doenças graves e que a primeira coisa que fizeram foi desacreditar no amor divino e na lei divina.
Ah, não, se Deus existisse, Ele não deixaria eu passar pelo que eu estou passando. Isso eu já ouvi. Já ouvi de uma pessoa bem esclarecida, porém com um nível espiritual bem raso. Gera medo e insegurança. Se você não tem um certo preparo, se você não sabe que aqui não é a nossa casa, que nós estamos de passagem, que a nossa casa é do outro lado, você vai ficar inseguro e com medo. A partir do momento que adquirirmos essa consciência de que esse corpo é temporário, e que a gente vê que nós entramos numa reta que não tem retorno, nós precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Nos preparar. Todos os dias, viver um dia de cada vez. E nos preparar. Para a partida, às vezes. Muitas vezes, para a partida desse corpo. Mas, sob a ótica espírita, o corpo adoece mais. O corpo adoece, mas o espírito segue íntegro. O espírito segue íntegro. A enfermidade pode ser de cura espiritual. Enfermidade como cura espiritual. Às vezes, para a gente baixar a bola, para a gente deixar o orgulho de lado, a soberba, a gente precisa ficar doente. E aí nos bate aquela sensação de que o nosso corpo físico é muito frágil. Muito frágil. Nosso corpo físico é frágil. Assim como estamos aqui hoje, de maneira tranquila e calma, para receber o atendimento, em um estalo podemos sofrer as mazelas do nosso corpo físico. Muitos espíritos pedem, antes de reencarnar, experiências que os ajudem a evoluir, inclusive limitações físicas. Muitos espíritos no seu planejamento reencarnatório pedem para vir com deficiências. Pedem para vir. Pedem para vir sem a visão, outro pede para vir sem a audição. Porque isso pode ser instrumento, ou foi instrumento em vidas passadas, de corrupção desse espírito. Você viu muita coisa e você acabou sendo corrompido por essas visões. Jesus, o maior exemplo. Jesus Cristo nos ensinou através do exemplo. Ele passou por dor física, injustiça, sofrimento extremo, e mesmo assim disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A partir do momento que eu conheci essa frase, de uma forma até diferente, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. A partir do momento que eu conheci essa frase, eu coloquei isso como o título da minha vida. Quando eu passo por uma situação difícil, eu lembro dessa frase. Eu já passei muitas situações difíceis, mas essa frase me acalentou. Essa frase me deu esperança num futuro melhor. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, não da terra. Coloquei isso como um norte para qualquer tipo de sofrimento. E aliás, falando em sofrimento, eu acredito que eu não sofro, eu vim nesse mundo para passear. O sofrimento que eu tenho quando eu olho para o meu lado é ínfimo perto de outras pessoas. Então eu acredito que Deus me trouxe aqui para passear. Eu não vim para o Espiritismo pela dor, eu vim porque eu quis, e 99% das pessoas que estão aqui vieram pela dor. Ele não prometeu ausência de dor,
Jesus, né? Mas consolo e sentido para ela. A dor, ela tem um sentido. Lá na frente a gente vai descobrir. Às vezes nem nessa vida, já desencarnado, a gente vai descobrir por que passamos aquela dor. Como enfrentar a dor? De que forma que a gente enfrenta a dor? Seja ela qual for, física, psicológica. Algumas atitudes práticas para enfrentar a dor. Aceitação consciente. Não é resignação passiva, mas compreensão ativa. A partir do momento que a gente compreende por que passamos, por que estamos passando aquela dor, a gente passa com muito mais leveza por aquilo. Eu acabei de ver uma pessoa, faleceu tem uns 2 meses, faleceu de câncer, mas ela deu uma aula de resignação. Ela deu uma aula, ela deu um exemplo com 70 anos. Ela deu um exemplo de resignação. Ela jamais reclamou. Ela sentia dores dia e noite, né? Ela tinha crises de vômito frequente. Nunca reclamou. A única coisa que ela me falou um dia que foi que ela estava se preparando para fazer uma viagem. E que ela ia fazer essa viagem. Tinha todos os motivos do mundo para reclamar e blasfemar, né? O médico falar para você que você não tem o que fazer por você. É aguardar a morte. E ela nos provou que é possível sermos resignados, termos paciência e resiliência, mesmo no momento de dor física muito grande. É uma senhora amiga da gente. Oração. Conecta-nos com o plano espiritual, trazendo paz e força. Geralmente, quando estamos com algum tipo de dor, oramos. Oramos e às vezes com muita fé, por conta dessa dor. Se estamos bem, nem sempre aplicamos essa fé imensa nas nossas orações. Mas se estamos com um tipo de dor, aí sim, aí fazemos com aquela fé, né? Pensamento positivo. A mente influencia diretamente o corpo, sempre pensando que pode melhorar, sempre com esse pensamento. Às vezes não vai melhorar, mas muitas vezes o pensamento alivia a sensação que você está sentindo naquele momento. A esperança de que vá melhorar. É isso que nos move, é a esperança. Caridade. Ajudar o outro alivia as nossas próprias dores. Alivia. Quando a gente ajuda alguém, a gente é ajudado. Vocês podem ter certeza disso. A importância da esperança. Acabei de falar, né? Que a esperança é que nos move. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma. Aliás, nesse planeta, nada é eterno. Nada. Tudo se transforma. Não há chuva que não pare. Um dia há de parar e sair o sol. Assim é a dor. Pode parar aqui neste plano e pode parar num outro plano, mas ela vai parar. Segundo o Espiritismo, tudo passa. O sofrimento tem prazo. Alguns sofrimentos são longos, na nossa visão, né? Mas na visão espírita, nem tanto. A justiça divina é perfeita. Isso não tenham dúvidas, a justiça divina é perfeita. Se passamos, é porque pedimos ou porque é necessário para o nosso adiantamento. A reencarnação nos mostra que a vida continua e novas oportunidades sempre virão.
Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Sempre vai ter alguém te auxiliando. Confie no seu anjo da guarda. Quando você estiver num momento difícil, primeiramente agradeça. Agradeça por estar passando por aquilo. Agradeça. E peça para Deus que você consiga passar da melhor maneira possível. E depois, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Todos nós temos um espírito protetor que nos acompanha. E esse espírito protetor, ele tem o poder de nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele está conosco para nos ajudar. Temos que aprender a confiar nesse irmão, que é o nosso anjo da guarda, né? E a confiar em Deus. Pode passar o momento logo a seguir, como não? Como pode demorar para passar. Porque precisamos do aprendizado ainda maior, né? E Deus, ele nos dá algumas chances. Eu já vi pessoas que passaram por dores extremas e se humilharam. Não é se humilhar se tornaram pessoas humildes. E logo a seguir, tipo 1, 2 anos após, a soberba voltou. O nariz empinou novamente. E aí a colheita veio bem mais forte, né? Geralmente atacados na parte material. A pessoa conseguiu um certo padrão de nível de vida e o nariz subiu. Aí Deus pegou e tirou. Aí, passado um tempo, a pessoa novamente recebeu uma segunda chance e conseguiu se reerguer. E o nariz novamente empinou. E aí, a colheita veio pesada. Perdeu tudo em 4 meses. Tudo que se construiu, perdeu. Né? E ainda houve problemas com justiça, houve prisão. E agora está num momento bem humilde. Parece que agora a lição foi aprendida. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Deus nos coloca como a dor. Por que estamos passando pela dor? Porque é importante. De alguma forma vai ser importante. Vamos nos transformar. Depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Sempre volta a brilhar. Acabei de falar, não há chuva que não passe. Não há dor que seja eterna. Né? Podemos nos livrar de uma... Aqui nesse planeta, impossível. Vamos nos livrar de uma e amanhã já tem outra novinha nos esperando para que a gente consiga brigar com ela. Né? Hoje tem uma dor que está muito em moda, que é a dor psicológica. Né? Pessoas tentando suicídio, pessoas com alto grau de depressão, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, com doenças, com toque, com vários tipos de doença mental, e que é uma coisa muito complicada de se lidar. Tem que haver ajuda espiritual, tem que haver ajuda da ciência, porque o espiritismo caminha junto com a ciência, certo? Nós não somos nada sem a ciência. Vocês não vêm aqui receber o tratamento e alguém aqui vai falar para vocês parar de tomar o seu remédio diário. Jamais. Espiritismo é uma ciência, é um aliado da ciência. Né? Precisamos da ciência para que a gente consiga tratar o espírito de todos. Então, meus irmãos, eu acho
que consegui me expressar da melhor maneira com relação à dor. Toda vez que tiver uma dor, pense naquela frase: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Ah, mas vai demorar para mim ir para o céu, né? Eu não vou morrer ainda. Não, mas um dia nós vamos estar por lá, né? E, poxa, mas não poderia ser bem-aventurados os que são felizes, né? Sim, a gente consegue a felicidade plena, desde que a gente siga à risca a lei divina. À risca a lei divina. Aí conseguiremos a felicidade plena. Garanto para vocês que ela existe. Vai demorar um pouco para nós chegarmos lá, mas um dia chegaremos. Que Jesus abençoe a todos. Tenham um bom tratamento. Concentrem-se, pensem nos seus entes queridos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com vocês. Muito obrigado.